Vai começar em alguns segundos. Pronto, começamos. Boa tarde a todos e a todas. Estamos voltando às nossas atividades do Simpósio 31, e à tarde segue a programação de apresentação de comunicações. Nós vamos, então, agradecendo já de início a oportunidade que a Bralic nos dá de nos encontrarmos, ainda que virtualmente, para falar das nossas pesquisas, para trocar ideias, sugestões, enfim, é um momento muito alegre para todos nós, de confraternização e de manutenção da nossa força de pesquisadores. Então, pela ordem, né, eu como, enfim, organizadora da mesa redonda da programação da tarde, né, junto com a professora Maria Del Mar, da UNB, que trabalhou comigo nessa proposta de simpósio e que coordenou a mesa da manhã, eu acabo por ficar como responsável pela atividade da tarde e também apresentar meu trabalho, ser a primeira a apresentar o trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, na área de espanhol, literatura espanhola e tradução. E a minha pesquisa, a pesquisa que eu trago hoje, é uma pesquisa que eu estou iniciando e é relativo à literatura espanhola de escritura feminina na Espanha contemporânea, tá? Eu vou ver se eu consigo partilhar. Ó, entrou a Fernanda. Partilhar com vocês a minha tela, vocês me digam se está entrando, né? Se não tiver, eu já conversei com a Maria Del Mar, porque eu sou influenciadora analógica, como diz o Jô Soares. O digital é meio complicado para mim, mas acho que vai dar certo. Estão vendo? Sim. Está avisando. Tá. Bom, a fala, então, é intitulada A número 59, de 1997. Ana Orantes, Violência de Gênero, Realidade, Ficção e Tradução. É baseado, então, num relato que está escrito numa obra que foi publicada em 2020, que chama Escribiré tu nombre, e que conta a história de uma mulher que foi assassinada por seu companheiro da vida inteira e que foi aquela que gerou a lei de proteção às mulheres vítimas de violência na Espanha. Tá? Então, é uma união do relato ficcional com os fatos verídicos, uma comparação, e também um pouquinho da tradução que eu estou fazendo desse relato, certo? Então, essa era a Ana Orantes, e essa foto dela foi tomada de uma entrevista que ela deu no canal de televisão andaluz. Ela se apresentou dessa maneira no canal, cansada de ir à polícia reclamar do marido que a violentava, a ela e aos filhos. Então, aqui, sobre os fatos, era 17 de dezembro de 1997. Alguns dias antes, Ana Orantes, de 60 anos, apresentara-se no programa de Tarde em Tarde, no Canal Sur, maior rede de TV da Andaluzia, para acusar seu ex-marido de violência doméstica. Cansada de denunciar inutilmente José Parejo, a polícia, ao longo de 40 anos de agressão, Ana acreditou que, ao tornar público o caso, estaria protegida. Entretanto, enfurecido e ofendido, Parejo reafirma sua alcunha de agressor, assassinando a mãe de seus 11 filhos. A morte cruel de Ana Orantes Ruiz, queimada viva na casa que compartilhava com seu algoz, tornou-se emblemática no país.
provocou alterações nas leis de proteção às mulheres e fomentou discussões sobre o tratamento aos seus agressores na sociedade espanhola. Tá? Então, esse é o fato verídico. A partir deste fato, há uma criação literária que retoma essa mulher, né? Essa mulher tão importante para a sociedade espanhola contemporânea, a partir de um narrador, que a gente subentende nas entrelinhas, que também é outra mulher, uma suposta vizinha, que conta essa história, né? Aqui, então, nós temos um pouco de informação sobre a autora da narrativa, que se chama Ana Moria Palacios. Ela é uma mulher que nasceu em Málaga, em 1969, tem já uma vasta carreira como escritora, professora de literatura, pesquisadora na área de letras. Eu não vou ler ali para vocês, eu pedi para ela o currículo dela, ela me mandou uma coisa imensa, eu disse, olha, eu vou ter que cortar, porque, né, não vou ter como falar tanta coisa, né, tanta informação sobre ti. Mas é uma pessoa muito atuante, vocês vejam que uma das coisas que ressalta aqui é que ela é especialista em gênero e igualdade, além de ser doutora em literatura, por exemplo. Então, ela me disse, eu fui lá e, claro, coloquei pitadas de ficcional, mas, na verdade, isso está tomado de uma história recente que está fixada nos jornais, né? Então, de alguma maneira, esse trabalho dela traz também a Ana Orantes para a literatura espanhola, muito mais do que a crônica policial. Essa mulher barbaramente assassinada acaba fazendo parte da literatura espanhola a partir do olhar da Ana Morilha. Bom, então, aqui então está o livro, que foi publicado em 2020, Escribiré tu nombre, que foi organizado pela Elvira Câmara Aguilera, e é uma história, então, de mulheres que escrevem sobre mulheres, mulheres anônimas que escrevem sobre outras mulheres anônimas, as quais se pensa que merecem ter o nome, então, registrado na história, né? Então, na introdução, Elvira Câmara vai dizer que, sobre a importância das mulheres que começam a escrever e registrar essas vozes que vão ficando esquecidas, né? E ela diz, então, uma ideia, um esboço, um primeiro borrador, deixar reposar, ler a Virgínia ou a Ángeles Mastretta. En esos espacios físicos y temporales se han escrito estos relatos. ¿Tá? En ellos se narran de manera ficcionada historias, recuerdos vivos de mujeres tan anónimas como sus autoras, pero de un heroísmo cotidiano merecedor de ser contado, que é do qual Ana Orantes creio que é o caso mais emblemático, provavelmente. Bom, o relato se chama Anitilla, e começa assim, se chamava Ana, aún la recuerdo con sus bolsas de la compra, iba andando al súper y volvía a casa cargada. Yo era su vecina, necesitaba hablar con alguien. Eso le debo a Ana, un ratillo de charla, a veces en mi cocina, con un café, otras en la suya, o en la puerta de su casa, esa que compartía con su ex marido. Un apaño raro, legal pero raro, el hombre abajo y arriba, el patio para los dos. Le dio pena cuando el divorcio y aceptó el trato. Él no solo la convirtió en su madre, en madre de 11 hijos, sino también en estadística, la número 59 de 1997. Ese año hubo 91, fue el primero en que empezaron a contarlas oficialmente, a las vítimas. Tá? Esse é o primeiro parágrafo do relato. É um relato curto, de uma página e meia. Então, isso tudo é verdade. Durante o divórcio, o juiz definiu que eles tinham que ficar na mesma casa, ele no andar de baixo e ela no andar de cima, porque não tinham como dividir. E ela ficou com pena e acabou aceitando isso,
Então, esse ambiente grotesco, né, de vizinhança, digamos assim. E a inserção, claro, da ficção é essa conversa, né, que a vizinha tinha com ela, de ir à casa, de tomar café, e aí nos cafés ela relata os maus tratos que ela sofria da vida inteira. Aqui, então, a casa, né, essa foi a casa em que ocorreu o assassinato, a parte de cima da vítima e a parte de baixo do algoz. Isso aconteceu num povoado chamado Curiabega, que fica a 9 quilômetros de Granada, e que, na época, tinha um pouco mais de 2.500 habitantes. Vejam que o censo de 96 aponta para 2.565. Então, uma cidadezinha muito pequena, né? Se a gente for pensar em traduzir esse relato, que é o que está acontecendo comigo agora, nós temos contextos de produção e recepção muito semelhantes, né? Eu aposto que vocês estão pensando no Brasil enquanto eu estou falando, porque a gente sabe, infelizmente, do quanto as mulheres ainda são vítimas e certamente estão lembrando da mulher que originou a lei de proteção às mulheres no Brasil, não é certo? Então, nesse sentido, se a gente for pensar, enquanto precisa situar o leitor, não temos tanto trabalho, tá? Porque, infelizmente, é uma realidade compartilhada. Aí, uma etapa interessante da pesquisa que eu trago para vocês aqui são as leis, né? Eu fui buscar as leis de proteção às mulheres. Vejam, na Espanha, essa lei foi promulgada em 2004. O assassinato da Ana Orantes, que foi esse assassinato que gerou mais comoção, digamos assim, aconteceu no final de 97. Vejam quantos anos, entre 97 e 2004, para que a lei fosse promulgada. No Brasil também, se vocês forem buscar os dados sobre a primeira violência, a violência que deixou a Maria da Penha paralítica, foi 1983. 1983 até 2006, para que a lei fosse, então, promulgada. E aqui tem uma diferença bastante grande na redação, né? A redação espanhola é mais humana, digamos, né? E a brasileira é mais técnica. Mas ambas vão tratar da proteção da mulher. Aí, depois, eu trouxe alguns aspectos teóricos, né, sobre a importância da gente traduzir novos autores. Por que a gente vai buscar essas vozes, essas autoras que não são conhecidas no Brasil, né? Porque elas precisam, primeiro que elas falam de coisas que nos interessam, né? E elas talvez seja interessante para o leitor brasileiro conhecer essas novas autoras. E aí a gente se posiciona sempre a partir do que nos ensinou Tânia Carvalhal, a nossa grande teórica de literatura comparada, né, aqui no sul do Brasil, que nos diz que um texto estrangeiro, mesmo que ele seja lido no original, e a gente bota todas as aspas nesse original, né, porque não é o original aquele grandioso, a gente sempre tira um pouco da sacralidade do termo original, e vai falar em original no sentido cronológico, né, aquele que origina outros textos. Então, que mesmo que a gente tenha leitores que leem em língua estrangeira, a possibilidade de que essa nova obra participe do sistema literário de recepção é por meio da tradução, tá? E depois uma outra citação que eu não gosto muito, me desculpem, é autocitação, eu não queria, né, geralmente eu não faço isso, mas como está bem elaborado, eu não vou ficar dizendo de outra maneira, né, então, é a ideia de que a gente não traduz uma coisa que não seja importante, que não seja necessário, que não seja, a não ser bom, alguém que faça por puro deleite, mas não é o caso, né? A gente sempre vai traduzir porque há leitores. E esses leitores, talvez até inconscientemente,
demandem a voz de um autor estrangeiro. Então, assim, demanda, procura e entrega, né? O leitor, digamos, o leitor brasileiro identifica uma lacuna no sistema literário brasileiro e ele vai procurar isso no sistema literário estrangeiro. Por causa disso, se traduz, tá? Uma coisa muito simples. E me desculpem a autocitação. Aí, alguns exemplinhos, só para a gente terminar aqui, né? Que eu que tenho que cuidar o tempo. Eu tenho que cuidar o tempo e falar. Bom, então, uma das questões de tradução aqui, que a gente vê bastante na tradução do espanhol ao português, né? Luciana, Oi. ¿podrías aumentar un pouquinho aí embaixo? Sim. Posso. Tá melhor? Um pouquinho mais, por favor. Desculpa. Assim, Agora assim. deu? Tá. Uhum. A protagonista, então, a narradora, diz que ela está muito descontente de morar num pueblo, né, numa cidadezinha pequena, e que ela tem necessidade de falar com as pessoas, e uma das pessoas com quem ela fala é a Ana. E aí ela diz assim, sou um animal urbano, e aquela sensação de tempo detenido que se vive em los pueblos não vai comigo. Aí, estou eu aqui maquinando como eu vou traduzir isso, né, uma tradução mais literal, digamos. Sou um animal urbano e aquela sensação de tempo parado que se vive nas cidadezinhas não combina comigo. Ou depois, talvez, fazer um cortezinho aí, né? Sou um animal urbano e aquela sensação de tempo parado das cidadezinhas não combina comigo, mas talvez o que se vive seja importante deixar, né? Para dar essa ideia de vida parada mesmo. E, por último, a Fernanda está aí, ela vai concordar comigo, a nossa briga por como traduzir a palavra pueblo, né? Aldeias, pequenas cidades, vilarejos ou cidadezinhas, porque é uma característica muito típica da Espanha, né? Vocês vejam ali que são 2.000 e poucos habitantes, e a 9 quilômetros da capital da comunidade, né? Então, como traduzir isso para o português do Brasil, em que as distâncias são muito diferentes? Eu acabo deixando cidadezinha, mas também talvez optaria por pequenas cidades, enfim, temos várias possibilidades ainda. Depois, um outro caso interessante é que eu vejo a necessidade de acrescentar, repetir palavras que parece que sobram no espanhol, mas que faltam no português para dar o referente. Que é o seguinte, a frase no original diz assim, necesitaba hablar con alguien. Eso le debo a Ana, un ratillo de charla, a veces en mi cocina, con un café, otros en la suya, o en la puerta de su casa, esa que compartía con su ex-marido. E a tradução, então, ficaria assim, necessitava falar com alguém. Isso eu devo a Ana, um pouquinho de conversa, às vezes na minha cozinha, com um café. E aí muda a pontuação, né? Outras na cozinha dela, ou na porta da sua casa, aquela casa que ela compartilhava com o ex-marido. Me parece que preciso desses referentes repetidos para poder dar a mesma ideia que se dá no espanhol. Mas, assim, isso ainda está sendo apurado. Depois, sobre esse acordo que foi feito, né, esse un apaño raro, legal, pero raro. El hombre abajo, ella arriba. El patio para los dos. Y era fácil cruzarse con ella en esa extraña medianería que tenían, en esa servidumbre de paso algo macabra. Apaño eu traduziria, se não fosse nesse contexto, por jeito, né? Me apanho, nós apanhamos, quer dizer, uma coisa assim mais informal. Mas nesse caso aqui, parece que como é uma coisa que passou pelo juiz, talvez fosse mais adequado usar acordo. Aqui também, outra vez, mudança na pontuação. Então, um acordo estranho, legal, mas estranho. O homem embaixo, ela em cima, o pátio para os dois. E era fácil encontrar com ela nessa vizinhança esdrúxula que tinham.
nessa servidão algo macabra, diga-se de passagem. Por que vizinhança esdrúxula? Primeiro, para não... vocês vejam que em cima se usa raro, né? Foi traduzido por estranho, mas embaixo é estranha medianeria. Então, para não deixar tudo como estranho, né? Usar algo que fosse até, inclusive, mais forte do que simplesmente estranho. Mas eu confesso para vocês que a palavra que está me causando mais dificuldade é a medianeria, né? Que é essa coisa colada, que é muito bem usada no espanhol e que tem um pouco de dificuldade para a gente entender no português. Aqui no português do Sul, a gente até diz alguma coisa... lindeiro, mas isso é muito próprio do português gaúcho, que está próximo do espanhol, então também não sei se optaria por isso, né? Então, com esses exemplos, eu quero mostrar para vocês esse processo tradutório que está em andamento, né? E agora, lendo, também já me ocorreram outras coisas, é muito interessante como a tradução faz isso com a gente. Mas o que eu quero ressaltar com esse trabalho, mais que nada, é levantar uma voz abafada, uma história que nos corresponde a todas, infelizmente, macabra, e que a gente conhece, né? Mudam os nomes, mudam os lugares, mudam as épocas, mas a história é a mesma, infelizmente, né? Ana Orantes segue sendo um exemplo, segue sendo homenageada. Os seus filhos, que eram filhos daquele pai assassino, muitos deles retiraram o sobrenome do pai, o sobrenome paterno foi retirado, fizeram toda a documentação. O assassino morreu na cadeia, tentou uma liberdade depois de um certo ano de estar preso, e não foi concedida, porque a justiça sabia que ia causar um grande distúrbio social a liberdade dele, então ele acabou morrendo preso. Essa aqui é a placa da rua Ana Orantes, em Sevilha, em homenagem, então, a essa mulher que foi tão valente e teve a sua vida vitimada dessa maneira. E as referências, tá bem? É isso de minha parte, desculpem, espero não ter me alongado demais. E depois, no final, a gente pode conversar, tá bem? Obrigada. Agora, então, eu vou passar a palavra para a professora Andrea Cristina Kaman, Cristiane, né? Desculpa, Andrea Cristiane Kaman, que é professora da Universidade Federal de Pelotas. A professora Kaman, que é nossa amiga querida, tem graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Mestre e doutora em literatura comparada, e é graduada em letras e direito, e faz pesquisas interessantíssimas na área de tradução na Universidade Federal de Pelotas. Então, Andrea, tudo contigo. Obrigada pela presença, que muito nos honra nesta tarde. Ai, gurias, eu que agradeço que vocês tenham, primeiramente, proposto esse simpósio, né, que é uma delícia estar aqui com um tema tão interessante. Segundo, que tenham aceitado essa minha contribuição, que é bastante singela, né, e começo pedindo desculpas, eu realmente não estou na minha melhor performance, tá? Então vou pedir desculpas pela performance e também pelos resultados que não são aqueles que eu esperava ter para trazer para vocês. Eu vou ler um pouco aqui algumas anotações que eu fiz. Então, se vocês precisarem falar comigo, eu não vou estar lendo a tela, vou pedir que não usem o chat, que possam abrir microfone e me interromper, inclusive com relação a tempo, que eu vou cuidar aqui, mas vou pedir um pouco de ajuda, porque o cérebro não está no seu melhor momento, e mesmo no seu melhor momento não é muito bom para controlar tempo. Bom, essa proposta aqui para essa comunicação na Bralic, ela surge de uma angústia. Ela tem uma história, né, mas ela surge principalmente de uma angústia desse tempo de lecionar em tempos de pandemia, tá? Claro que, como eu disse, tem uma proposta anterior, e eu vou contar essa proposta anterior.
em 2019, houve uma chamada para um número especial da revista eletrônica da PUC, né, que tinha como proposta mulheres precursoras latino-americanas, etc. E como eu trabalho com tradução e me interesso, enfim, mais levantamentos, eu queria fazer uma questão mais panorâmica. Eu acabei propondo um artigo chamado Circulação Escrita de Mulheres Hispano-Americanas no Brasil, uma crítica a partir da história da tradução, que buscava justamente apontar vazios tradutórios. Na época, eu estava muito impactada por uma palestra do professor Roberto Molinatti, no último Entrade que nós tivemos em 2019 na cidade de João Pessoa. Aliás, faço um parêntese para convidar, para que as pessoas possam escrever trabalhos, estar presente no próximo Entrade, esse Entrade que vai acontecer agora em dezembro, entre novembro, 28 de novembro e 2 de dezembro, na cidade de Porto Alegre, justamente no campus da URGS, né, que é o Encontro Nacional de Tradução, e que vai ser uma oportunidade da gente se reencontrar presencialmente, já no calor de Porto Alegre, não precisam se preocupar, vocês não vão passar frio, não vão estar precisando estar encasacados, assim como eu. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito boa para a gente se abraçar, ainda com as nossas máscaras. Bom, então, na época, eu estava impactada com essa palestra do professor Roberto Molinatti, que falava dos vazios tradutórios, em que ele dizia basicamente isso, né, em que o que nós escolhemos para traduzir diz muito mais sobre nós do que sobre a obra que é traduzida. Então, quando nós escolhemos traduzir basicamente homens em vez de mulheres, isso não significa que as mulheres escritoras não tenham as suas qualidades literárias, significa que o nosso sistema não está, digamos, preparado para recebê-las. Né, o que nós traduzimos diz muito mais sobre nós do que sobre a obra que nós traduzimos. E que, então, essa identificação dos vazios tradutórios seriam muito importantes para a gente fazer uma autoanálise dessa nossa cultura receptora. Então, impactada por aquela palestra do professor Molinatti, li alguns artigos, principalmente de Sara Guardia, que era uma das organizadoras desse número da eletrônica. Busquei uma listinha de escritoras muito importantes da América Latina, a partir da leitura da Sara Guardia, que é um artigo dela de 2013, em que eu me baseei, né, Sara Beatriz Guardia, Literatura e Escrita Feminina na América Latina, no Anuário de Literatura. E a partir da leitura dela, então, criei uma listinha, me baseei em 2 outros levantamentos anteriores, pelos quais eu tenho, assim, muita gratidão e muito respeito pelo trabalho cuidadoso do colega Sérgio Caran, que na sua dissertação de mestrado na URGS fez um excelente levantamento, né? O Sérgio Bandeira Caran, então, tem a sua dissertação intitulada A Tradução na Literatura Hispano-Americana no Brasil. A tradução de literatura hispano-americana no Brasil, 2 pontos, um capítulo da história da literatura brasileira. O Caran basicamente levanta para nós, né, uma tabela bem consistente de que nomes da literatura hispano-americana foram traduzidos, né, passaram pelo Brasil em tradução, e além do trabalho do Caran, eu me pautei no trabalho, né, no levantamento de poesia traduzida no Brasil, da Marlon Vassef, que está disponível em excelente, né, uma base de dados num site, poesiatraduzida.com.br, que eu consulto para praticamente todos os trabalhos que eu tenho feito. Bom, então, a partir desses cruzamentos entre o que Sara Guardia e outras escritoras latino-americanas feministas consideravam que eram as grandes precursoras, as grandes escritoras latino-americanas, e o que existia, eu tentava apontar, né, o que já era mais ou menos evidente, mas precisava ser demonstrado um pouco em números, que nós praticamente não temos circulação, não temos publicação de nomes de mulheres hispano-americanas em literatura. Naquele momento, meu recorte de hispano-americanas e não hispanos, né, então, ou seja, eu excluí as espanholas desse recorte, foi muito pautado pelo critério de recorte do Sérgio Caran, naquele momento, né, que fez o seu recorte só sobre literatura latino-americana no Brasil. Mas depois eu entendi que eu mesma não me sentia confortável em ampliar esse escopo para incluir as espanholas, porque entendo que é necessário também a gente fazer uma crítica dentro de uma perspectiva que é decolonial, né?
que nós temos a inclusão de poucas mulheres espanholas, inclusive a gente pode aumentar o levantamento futuramente para isso. As mulheres espanholas são muito poucas circulando, mas eu queria ver exatamente as mulheres hispano-americanas. E a conclusão, então, que eu cheguei a partir desses cruzamentos meio malucos que eu fiz e dos levantamentos anteriores dos colegas, é que nós temos aqui no Brasil a tendência de ou traduzirmos mulheres de língua inglesa e latino-americanos, essencialmente homens. Nós temos um grande número não posso dizer grande, mas um número consistente de escritores hispano-americanos em tradução no Brasil, mas são todos homens, basicamente. Essa curiosidade também já tinha me surgido à época da elaboração, eu fui orientanda no mestrado na URGS da professora Léa Mazina, e a professora Léa Mazina é a organizadora desses 2 livros que eu mostro para vocês agora. Esse aqui, se eu não me engano, ele é, deixa eu ver, ele é de 2007, ele foi publicado em 2007, que foi um guia de leitura sem autores que você precisa ler, que a Léa fez, que foi professora da URGS de literatura, trabalhou muito com literatura platina, então ela já é um olhar bastante sensível para a literatura latino-americana. E depois, futuramente, ela publicou, junto com o Ricardo Barberena, da PUC, e o Vinícius Carneiro, em 2015, esse guia de leitura dos 100 poetas que você precisa ler. E na época já ficou a sensação de que, de novo, a partir dos catálogos, né, dos nomes inclusos nesses guias de leituras, ou somos mulheres, né, nós até temos aqui a inclusão, por exemplo, de Elizabeth, nos poetas, estou lendo, né, Elizabeth Bishop, Emily Dixon, Sylvia Plath, mas a única mulher latino-americana inclusa nesse catálogo foi a Gabriela Mistral, que não podia ser ignorada em função do seu prêmio Nobel, né, ter sido a nossa premiada. Só que apesar dela não poder ter sido ignorada e ser a nossa prêmio Nobel, ela tem traduções anteriores, como eu pude observar pelo site, pelo levantamento da Marlova Sef, eu não encontrei. Eu procurei para comprar nas estantes virtuais, enfim, um livro da Gabriela Mistral e não encontrei. Então, existe, mas não circula, né? Então, a partir dessa observação de que eu criei, assim, uma espécie de... Eu não sei se foi bem formulado, e peço ajuda de vocês para isso, né? Parece que as pessoas... Eu uso a expressão handicap com base no Sérgio Miceli. O Sérgio Miceli, quando faz a sua leitura dos intelectuais à brasileira, ele diz que muitos dos nossos intelectuais vinham de famílias, né, hegemônicas, etc., mas eles, em geral, tinham um handicap, né, um defeitinho, uma característica, enfim, né, que fragiliza a sua posição no sistema ou perante as hegemonias, né. Então, eu entendi que nós só poderíamos ter um handicap, ou se é mulher, ou se nasceu na América Latina. Ser mulher e latino-americana e circular em tradução, peraí, a gente já está querendo um pouco demais. Então, se é mulher, circula em língua inglesa, os latino-americanos são essencialmente homens. Com isso, concluindo isso no artigo à época, eu pensei, bom, para a pressa do artigo e pela metodologia que eu escolhi, ou seja, baseada em levantamentos anteriores de outros 2 colegas, eu achei que eu deveria fazer uma pesquisa mais consistente nos nossos repositórios institucionais, no portal de periódicos CAPES e no que nós vemos fazendo na universidade. Eu acreditava, e acredito ainda, tá, que vem da universidade essa pesquisa de recuperação das mulheres latino-americanas, não só de recuperação em termos de crítica, de arejamento, de reescritura, de botar de novo em circulação, né, dentro da ideia do Lefebvre de reescritura, mas imaginava também que a gente vê bancas, a gente, né, em simpósios como esse, vê que existe interesse, então eu imaginava que eu fosse encontrar mais trabalhos e que esses retratos, apesar dessa conclusão
de que sim, ainda acredito nessa questão de que nós só podemos ter um handicap, acreditava que nas universidades nós teríamos mais trabalho sobre o assunto. E posso dizer que me frustrei, tá? Pelo menos dentro dos critérios que eu usei, que podem não ter sido muito... enfim, imagino que sejam critérios falhos, né? Bom, quais foram os meus critérios de busca nos repositórios institucionais? Tá? Eu procurei, então, pelos termos, procurei no site da PEGET, tá? No repositório institucional da PEGET, na página do NET, URGS, né, do Núcleo de Estudos da Tradução da URGS, pelas palavras, eu procurei por comentários, comentada e anotada. E em outros repositórios institucionais, como o USP, o FMG, o SE, o FRJ, no portal Domínio Público e no portal de periódicos CAPES, eu usei tradução comentada, tradução anotada e comentários à tradução. Nos anteriores, né, na PEGET e na URGS, eu não tinha usado esses critérios, porque todos os trabalhos nesse site são sobre tradução, então eu não achei que fosse necessário truncar a palavra tradução, né? E a verdade é que não encontrei, com esses critérios, nesses repositórios, nenhum trabalho mais, além daqueles que eu já tinha identificado para aquele trabalho da eletrônica, que foi publicado em 2020, mas escrito em 2019. Essa frustração, no entanto, me leva a pensar que os meus critérios aqui não são bons. Então, vou tentar, para elaborar esse trabalho que vai ser enviado à Abralic, para que a gente possa fazer a publicação no final, a minha ideia é ir buscar. A Luciana pediu desculpas pelas autocitações, né, Luciana? Mas eu acho que nós somos tão poucas as pessoas que estamos pesquisando mulheres, né? E somos tão poucas as que estamos fazendo esse tipo de trabalho, que se a gente não se autocitar, a gente não tem a quem citar, a gente muitas vezes não menciona o assunto. Então pensei, não fiz ainda, mas pensei em fazer como um critério mais razoável de busca e diretamente ao Lattes dessas colegas professoras que, né, como vocês daqui, que estão trabalhando com o assunto e procurar nas suas publicações e nas suas orientações. Até porque, eu não sei vocês, mas, né, os meus critérios de tradução comentada, tradução anotada e comentários da tradução não servem nem para as coisas que eu faço, que geralmente têm uns títulos muito malucos. Então, eu provavelmente não estou conseguindo pegar por esses critérios os trabalhos, e agradeço se vocês puderem, inclusive, me ajudar indicando trabalhos. Mas eu gostaria de explicar primeiro algumas coisas. Eu não sei se eu tenho tempo ainda. Tem, acho que tem mais uns 5. Tá certo. Mas depois do final acho que dá para a gente conversar mais, só para não deixar o povo muito ansioso. Eu queria... Ops, eu cliquei numa coisa errada aqui. Eu queria basicamente explicar por que eu utilizei os critérios, né? Escrita ser literária, que a escrita deve ser literária, que as autoras devem ser reconhecidas, então, como nacionais de países que integram a América Latina, né? E que as obras devem estar em domínio público. Eu queria usar o critério do domínio público, né? Para quem não está tão por dentro, eu achava que isso era um pouco óbvio, mas eu descobri que não, pela lei brasileira, né, que protege os direitos patrimoniais sobre os direitos autorais, etc., né, a lei 9610 de 98, nós temos a obrigatoriedade de permissão do autor, a autora, ou da sua ordem sucessória, para a reprodução, não é necessariamente para a publicação comercial, gente, é para a reprodução, qualquer tipo de reprodução de obra que não pertença ao domínio público. Isso impactou, por exemplo, a minha própria tese, que eu tinha escolhido fazer uma tradução comentada de uma escritora chilena chamada Maria Luisa Bombal. Não consegui fazer, porque à época a professora Sara Viola, que me orientou, chegou a fazer uma consulta, enfim, a Procuradoria Jurídica da URGS, etc., que recomendou fortemente que não se fizesse isso, que eu fiz, então, uma crítica às traduções anteriores e não uma nova tradução, porque a Maria Luisa Bombal não estava em domínio público.
Então, nós temos esses constrangimentos. Aí eu perguntei, tá, mas eu não estou publicando em livro, é um trabalho acadêmico. Não importa, a lei veda a reprodução. Não interessa se eu coloco, então, enfim, um texto integral num artigo meu, né? Não interessa se eu coloco isso na minha tese, não interessa se eu não tenho interesse comercial. A lei não fala em comercialização da obra, a lei fala em proibição de reprodução sem autorização, então, do autor, autora ou dos seus sucessores, né, dos seus herdeiros. E não vou negar que, como editora, que fui e organizadora de alguns números de tradução comentada, que passamos por muitos perrengues. Isso não é tão comum entre autorias de língua espanhola, mas entre autorias de língua inglesa é bastante comum, em que as pessoas, para liberar a publicação de um artigo, cobram. Às vezes, o que para eles é uma miséria, mas que para um estudante de graduação é a bolsa de um ano inteiro, né? Então, realmente, não é só uma questão de autorização, é do quanto custa, né, essa autorização. Estamos no mundo capitalista, inclusive na literatura, vamos acabar com as nossas ingenuidades. Então, partindo do pressuposto que está em domínio público a obra, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente aos 70 anos de falecimento de um autor e autora. Então, se nós estamos em 2022, nós pensamos 70 anos, eu vou pegar as pessoas falecidas antes de 51. A partir de 1º de janeiro de 2022, entrou em domínio público, então, a obra de todas as pessoas falecidas até 51. Por que eu usei esse critério? Porque aqui a gente não tem nenhum outro constrangimento de ordem comercial, como poderia acontecer, por exemplo, na minha própria pesquisa com a Maria Luísa Bombal, que apesar de ser chilena, acabou morando nos Estados Unidos e vendeu a sua obra para uma editora norte-americana, né, que não libera os direitos para ninguém gratuitamente. Então, nesse caso, eu achei que eu deveria ter um critério bem objetivo para dizer, bom, aqui é pura e simplesmente patriarcado e colonialismo, para não esbarrar, né, num eventual comentário sobre, enfim, questões contratuais, né. Outro objetivo desse levantamento é trazer muitos nomes que existem, né? Apesar de eu ter levantado muito poucos até a partir das citações da Sarah Guarda, eu sei que podem ter mais e eu pretendo ampliar essa lista, é trazer nomes de mulheres que já faziam literatura e boa literatura, mesmo antes de 51. Eu acho que com isso, quais seriam os objetivos, assim, egoisticamente falando, eu como professora na minha sala de aula, né? É ter material. Eu sei que em alguns momentos, algumas colegas minhas de literatura me disseram, é muito pretensioso esse teu termo circulação, agradeci a crítica, né, esse teu termo circulação, porque às vezes o poema existe, mas ele não circula porque ele foi ditado né, por uma editorinha pequena, etc, etc. 2 minutos. Desculpa. Então, a minha ideia era basicamente levantar nomes que pudessem ser incluídos nas nossas salas de aula, em que a gente tivesse texto sem constrangimentos autorais para disponibilizar para os nossos estudantes, e para aqueles que já tenhamos traduções, e para aqueles que não temos traduções, a gente poder, enfim, possivelmente conversar entre nós, fazermos nós novas traduções, incentivarmos as nossas orientandas, que geralmente são as meninas, né, que acabam se animando para fazer esse tipo de trabalho, e possibilitar novos levantamentos, novos trabalhos, novas traduções. Como eu não consegui falar, porque estou meio cansada, não preparei slides, etc., mas eu vou mandar aqui para vocês, e aí quem tem interesse copia e cola, isso aqui, ops, ele não me deixou colar tudo, não. Ele não me deixou colar tudo, não. Eu pensei que eu ia colar aqui a minha listinha de mulheres, mas eu fui colando muito pouco.
Bom, a minha ideia, eu vou passar aqui aos pouquinhos como comentários, aquelas poucas traduções que eu consegui levantar, que foram basicamente traduções acadêmicas novas, mas a maioria já estava lá naquele artigo de 2020 da Eletrônica. E vou botando aqui por nacionalidades, para que vocês observem, né, que ainda temos algumas escritoras para as quais eu, particularmente, não achei traduções ainda, nem acadêmicas, nem comerciais. E convido, né, quem puder contribuir depois também nos debates, que a gente possa aumentar essa lista, porque a minha lista ainda é muito permeada por um olhar de hegemonia, eu não incluí autoras paraguaias, guatemaltecas, de Honduras, etc. Vou fazer essa busca mais elaborada, e, enfim, o que eu quero dizer, meninas, é que nós temos muito trabalho pela frente e muita mulher para traduzir ainda. Era isso, queridas, muito obrigada. Obrigada a ti, Andréia. Que interessante. Vamos ter muita coisa para falar mesmo. Eu vou passar a palavra, sem mais delongas, para Fernanda de Paula Araújo, que é professora de espanhol e mestranda na UFSM, que vai falar sobre Ana Maria Matute. Pode falar, Fernanda? Oi, tudo bem? Vamos lá, então. Bom, depois, conseguem me escutar? Tranquilo? Depois, então, das duas professoras aí falando a respeito de tradução e a respeito de mulheres, né, traduzidas, venho, então, aqui, vou até compartilhar minha tela com vocês. Não escrevi muita coisa, vou falar mais do que ler, mas para vocês irem me acompanhando também. Vou falar, então, sobre uma escritora chamada Ana Maria Matute, né, uma escritora espanhola. Também pouca coisa se encontra no Brasil da Ana Maria Matute. E deixa eu colocar aqui, mas estou tentando pesquisar sobre ela, mas, deixa eu só colocar aqui, achei. Aqui, acho que agora vai. Peraí. Agora vai dar. Acho que agora vai. Melhorou. Bom, falando um pouquinho, né, o meu título, então, faz referência a Ana Maria Matute, Voz e Arte Desconstruída em Tempos de Repressão. Basicamente, o que eu quero trazer, né, é um conto da Ana Maria Matute chamado Mar, que está num livro dela chamado Los Niños Tontos. É o último conto, né, desse livro, tá? Antes de eu falar sobre a obra e a literatura comparada, né, enfim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida da Ana Maria Matute, que influenciou muito, né, com relação ao que ela escreveu, né? A Ana Maria Matute, então, ela nasceu em 1925 e faleceu em 2014. Ela é da geração pós-Guerra Civil Espanhola, né? Então, dos 11 aos 14 anos, ela viveu, então, a ditadura, o regime franquista, né? E o que, na verdade, fez com que ela escrevesse da maneira com que escreveu foi justamente viver, né, um divórcio, porque ela se casou, durante 11 anos ela fica casada e pede o divórcio, né, então, na década de 60, né, naquela Espanha machista da década de 60, ela pede o divórcio. Ela teve um filho, né, o Juan Pablo, e ela foi proibida de ver o filho. Então, isso influenciou muito, né, a literatura dela. Na verdade, foi como se fosse uma forma de canalizar a frustração dela. A gente percebe muito isso nos contos, né, principalmente ali dos Los Niños Tontos, né. Então, a maneira como ela viveu, porque, na verdade, ela só podia ver o filho aos sábados, e isso fez com que ela
a melancolia com que ela viveu por não poder viver esse filho, né, fez com que a gente consegue perceber essa solidão muito forte, essa angústia muito forte nos contos dela. E depois disso, então, ela foi para os Estados Unidos, lá foi professora, né, ela ganhou vários prêmios, voltou para a Espanha, faleceu na Espanha, mas a frustração de vida dela foi justamente esse filho. Então, como eu falei, ela tentou canalizar a frustração dela através desses textos aí, essa solidão sem esse filho. E viver na década de 60, né, nessa Espanha extremamente machista e patriarcal, pedir divórcio, né, é de um tom de maestria muito grande, né, então, o poder da mulher, né, então a gente consegue perceber que nesse mundo extremamente patriarcal, a Ana Maria Matute, ela teve essa concepção, então, de não, eu não quero mais isso, né, depois de 11 anos de casada. Então, mas ela casou de novo depois, né, enfim. Foi depois que a professora Luciana me apresentou a Ana Maria Matute, eu cada vez mais tive vontade de saber mais sobre ela, porque é através da leitura, da literatura dela, da subjetividade dela, que a gente consegue perceber nas entrelinhas o quanto ela sofreu e quanto mulheres ainda sofrem, né? Então, é de uma maestria muito grande, infelizmente através da tristeza, né? Mas, enfim, vou falar um pouquinho sobre o conto, senão eu vou ficar falando sobre ela. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre Mar, tá? Mar é o último conto, então, da Ana Maria Matute, de Los Niños Tontos, tá? A gente consegue perceber e são 21 contos, tá? Los Niños Tontos, e cada um tem uma percepção, na verdade, que mostra muito um comportamento solitário, angustiado dessas crianças, e daqui a pouco eu vou falar o porquê dessas crianças, né? Relacionado, então, a esse mundo pós-guerra civil, na Espanha, e que faz com que nós percebamos que através de pequenas situações diárias, ela coloca essas crianças que são presas à violência, que tomam caminhos alternativos para escapar desse mundo de repressão, né, para escaparem dessa violência que muitas vezes é da própria família, do meio social em que elas estão inseridas, ou através por meio de situações que elas nem reconhecem. Então, são pequenas situações do cotidiano que faz com que essas crianças sofram, né, que estejam presas a essa violência. E a gente consegue perceber muito a influência da vida da Ana Maria Matute nessas obras, tá? Que eu vou falar um pouquinho. Para vocês, se der tempo, eu conto no final, tá? Profilu me avisa, que eu falo um pouquinho sobre a minha tradução aí do Mar, lida para vocês, tá? Mas vou falar num todo, num geral. Conta a história, então, de um menino que não tem nome, isso é muito normal, muito característico da obra de Los Niños Tontos, das crianças não terem nome, que se percebe justamente pela falta da família, e que muitas vezes a morte é a fuga dessas crianças. E que a gente consegue perceber através das metáforas, né, da subjetividade, das simbologias da Ana Maria Matute, aquilo que ela não pode dizer, mas que através da linguagem figurada e através da literatura ela consegue expressar. E Mar conta a história, um continho bem pequeno, que fala sobre um menino, então, que está olhando pela janela, e quando ele olha pela janela, ele tem as orelhas, né, como se fosse de abano para a gente, e essas orelhas são grandes, e que quando ele está de costas para a janela e bate o vento, então aquelas orelhas ficam grandes. E na verdade, vai um médico, né, até a casa e pergunta para ele se ele não viu o mar, se ele não conhece o mar. E ao dizer que não conhece o mar, todas as pessoas da casa que estão ali falam, ai, o mar, o mar. E ele fica pensando, esse menino fica pensando sobre o mar.
E aí, enquanto todos estão arrumando as maletas para irem até o mar, ele fica pensando que o mar era grande, o mar era alto, o mar era uma concha gigante, verde, alta, e ele fica imaginando como seria o mar. Dá para perceber através do conto que ele não conhecia o mar, né? E então vão todos, né? Enquanto estão todos ali em volta uns dos outros, ele para bem de frente para o mar. E quando ele para bem de frente para o mar, ele olha assim e diz para a mãe: Mãe, eu vou ver o mar, eu vou entrar para dentro. Percebe-se que a mãe não dá bola para ele e ele simplesmente entra para dentro. Obviamente que entra para dentro, que ele entra em direção, então, àquela plenitude daquela água verde. Ele queria saber finalmente e aí se percebe muito essas palavras assim, que ele fala, finalmente ele viu o mar. Só que enquanto ele estava entrando, a água foi subindo nos joelhos e depois mais para a perna e um pouco mais para cima e chegou até o pescoço. E quando se percebeu, ele foi tragado pelo mar. Mas finalmente ele viu o mar e entendeu o mar. E essa palavra finalmente assim é de uma singeleza, mas ao mesmo tempo a gente consegue compreender o que a Ana Maria Matute quis dizer com a palavra finalmente ele conheceu o mar. Então, talvez depois de tanta repressão no sentido de não poder ser visto por conta daquelas orelhas, né, ou de sofrer preconceito pela própria família, porque uma pessoa foi até lá para ver o porquê que as orelhas do menino eram grandes, né? E por que o vento batia e ficavam abanando? Então, do porquê disso? Então, ele percebeu que realmente, naquele momento, o mar era grande, o mar era alto, o mar era uma concha verde gigante. E aí, quando as pessoas percebem esse menino, ele está já, né, enfim, afogado no mar. Mas e aí as pessoas dizem, que desgraça, que desgraça, que desgraça, que é o que acontece no final. E termina assim. Então, que nem eu falei, é uma singeleza na maneira da escrita, extremamente figurativa, mas muito, muito, muito forte. A gente consegue perceber, vou passar um pouquinho aqui, que são essas crianças, então, marginalizadas, nesse caso, desse menino pela própria família, né? Se der tempo, então, eu vou mostrar a minha tradução, mas algo que é extremamente perceptível e que a gente precisa compreender é que quem lê essa obra, né, é um adulto. Quem lê para a criança é o adulto. Então, quem percebe o que tem por trás dessas palavras é o adulto, né? Então, são crianças, né? Personagens são crianças, as personagens são crianças, mas o que tem por trás dessa história, né, e quem entende é o adulto. Então, é a visão do adulto que a gente tem aí, tá? Bom, quis depois, então, desse primeiro aparato, fazer algumas relações teóricas, tá? E a gente tem aí, na minha pesquisa, eu coloquei alguns autores, vou falar um pouquinho de alguns para vocês. O primeiro é o Alfredo Bozzi, em que diz assim, a arte pode escolher tudo quanto a ideologia dominante esquece, evita ou repele. Embora possa partilhar os mesmos valores... Pode aumentar o tamanho aí, Fer? Posso aumentar, calma aí. Melhorou? Deu? Aham. Melhorou? Aham. A arte pode escolher tudo quanto a ideologia dominante esquece, evita ou repele. Embora possa partilhar os mesmos valores de outros homens, também engajados na resistência a antivalores, o narrador trabalha sua matéria de modo peculiar, o que lhe é garantido pelo exercício da fantasia, da memória, das potências expressivas e estilizadoras. Então, a gente consegue perceber que a arte da literatura, a arte literária, ela tem um caráter de resistência, né? Então, que está atrelada, obviamente, a essa elaboração estética. E com relação à obra da Ana Maria Matute, a gente consegue perceber justamente essa morte, principalmente do menino no final, né, como uma forma de fuga.
E, na verdade, aqui a gente consegue perceber também a forma e o conteúdo que fazem parte da narrativa como uma criação artística, né? Então, a forma como ela escreve, o conteúdo que é partilhado, então, por esse adulto, em que o personagem ali é uma história como se fosse para criança, né? Com crianças. Outra pessoa que eu trouxe foi a Rosane Cardoso, que traz uma concepção de infância. Essa concepção de infância que eu estou estudando um pouquinho mais sobre a Rosane também, né? Que essas crianças, elas, como é que eu posso dizer? Elas estão em lugar nenhum, elas não pertencem a nenhum lugar, elas estão totalmente alienadas delas mesmas, porque elas não se reconhecem enquanto sujeito, estão totalmente à margem do mundo em que elas vivem, né? E então, essa concepção de infância, ela é diferente, né, considerando, obviamente, o mundo infantil, né, então, e que traz justamente esse caráter também de resistência, né. Então, aqui eu trouxe um trecho que diz assim: Matute recorre ao lirismo para narrar histórias de crianças que vivem à margem do mundo adulto, estabelecendo uma vinculação com a própria experiência pueril. Então, aqui a gente faz relação com a própria vivência da Matute, né, ao não poder ver esse filho, né, além, obviamente, de toda a violência, né, psicológica, principalmente, que ela sofreu. Outra pessoa, outra autora que não podia deixar de fora quando a gente vai falar em tradução, né, é a Tânia Carvalhal, que a Prof. Lu também já falou, e eu trouxe alguns trechos que para mim são super interessantes e que vêm a calhar também com o que nós estamos falando, que diz assim: a tradução e os tradutores têm como função disseminarem e difundirem um texto fora da literatura. Então, a gente sabe que, enquanto nós estamos interpretando um texto, quando vamos traduzir um texto, obviamente que quando falamos em tradução, é uma das possíveis versões do texto original. Então, quando nós vamos ler esse texto, nós interpretamos para poder compreendê-lo, né? Para compreender esse texto. E uma das coisas interessantes que a Tânia Carvalhal fala é que um novo texto é ainda um texto que já aconteceu, né? É um texto anterior que ela fala, se eu não me engano. É como se fosse, nós estamos traduzindo um texto com uma visão que é do tradutor, mas não deixando de lado a cultura em que esse texto é inserido, a vida desse escritor, quando que ele escreveu, o motivo de ele escrever, né? Mas mesmo assim, é um novo texto, porque também colocamos a nossa visão enquanto humanos, né? E aí diz outro trecho dela que diz assim: a atuação do tradutor é a de um leitor crítico e a tarefa da tradução é sempre um procedimento hermenêutico, ou seja, justamente da interpretação, né? Então, nesse sentido, eu até, se eu não me engano, coloquei só essa, a gente consegue perceber, então, que uma frase que, inclusive, ela coloca que diz que a tradução é a alteridade e não a semelhança, certo? Ou seja, na verdade, nós não vamos comparar um texto com outro para saber se ele está ou melhor que outro, ou com as mesmas palavras traduzidas, né? Mas é se colocar no lugar de, né, nesse sentido. Não é ser idêntico, mas é uma das possibilidades. Então, a tradução, ela vem com essa ideia de uma possibilidade, né, e não o texto, não quero que seja idêntico, até porque quando vamos traduzir, nós não colocamos palavras literais, né, assim como a professora Luciana colocou nos exemplos dela, nas exemplificações, a gente consegue perceber que não necessariamente a palavra ela tem que ser literalmente traduzida, né? Mas para o nosso contexto, e aí vem o contexto interpretativo, na nossa língua, ou colocamos mais palavras, ou tiramos, mas para tentar deixar a ideia também do autor.
E um outro autor, para não deixar só a Tana Carvalhal, eu coloquei o Valentim Garcia Yeba, né, em que diz assim: o tradutor não pode ficar satisfeito com a compreensão do leitor comum, mas buscar aproximar-se o possível à compreensão total. Então, obviamente, vem a calhar com tudo que eu venho falando até agora, né, ou seja, é o pensar além, né. E para terminar, então, a minha ideia é falar um pouquinho sobre o que eu tirei desse trabalho, que eu ainda estou fazendo, na verdade, né, é mostrar, então, o contexto dessa mulher, né, que sofreu muito com essa herança patriarcalista, essa imposição dessa herança patriarcal, e que ela quer quebrar esses estereótipos e quer quebrar essa voz silenciada, né, durante muito tempo, e que cabe a nós, enquanto tradutores, mostrar essas vozes também, né, aqui no contexto brasileiro, né, ou ainda em outras línguas. O que faz, quando eu estou estudando ainda a Ana Maria Matute, mas por ela ser professora nos Estados Unidos, ela é muito mais vista lá do que aqui, né, no Brasil. Então, estudar a Ana Maria Matute é justamente quebrar essa voz, que também é uma voz nossa, né, justamente porque nós também sofremos, equiparando, vamos dizer assim, a ditadura militar. Ela sofreu pelo regime franquista, nós sofremos com a ditadura militar e outros tantos regimes, né, ditatoriais, e que essa voz precisa ser ouvida, né, ela precisa ser ouvida, e isso a gente faz muito através da tradução, né. Enfim, acredito que seja isso. Certo, Fernanda. Vamos passar, então, a palavra para a Ariane, que é a nossa última apresentação da tarde, depois a gente pode passar as discussões, né? A Ariane é doutoranda na Universidade Federal de Santa Maria, é tradutora pública, fez mestrado na UNILA, sempre desde a iniciação científica com tradução, e também é pesquisadora na UNILA, né, onde ela atualmente é funcionária, é técnica administrativa, né, TAI. Tem uma pesquisa bastante interessante, e hoje ela vem apresentar o resultado de uma pesquisa que não é a sua pesquisa de trabalho, do doutorado, mas que acaba conversando com ela, né? Então, Ariane, fica à vontade aí para começar a tua apresentação. Boa tarde, eu vou projetar aqui a apresentação. Porque eu preciso ter um amparo visual para apresentar, eu não consigo somente falar. Deixa eu ver. Está carregando? Agora sim. Deixa eu ver se eu coloco. Sim. Grande. Aumentou? Ainda Sim. não. Pode colocar em F5, Ariane, que eu acho que fica mais fácil. Não sei se para ti fica melhor ou não. Já coloquei, não aparece para você? Não. Naquela canequinha ali do canto, vê se tu não consegue. Não? Não, mas dá para ver, pelo menos aqui dá para ver. Tá. Então, tentei aumentar para a tela toda, mas não sei, se não aparece, deve ser loucuras do Meet. Bom, vou começar. O trabalho de hoje, né, como a professora Luciana disse, não é o meu objeto de pesquisa no doutorado, mas é fruto de um trabalho que foi bastante interessante de uma disciplina que eu fiz no PPGL, com a professora Luciana, que também é minha orientadora, e essa disciplina, a disciplina de literatura comparada, eu trabalhei com essa obra, Palmeras en la Nieve, da escritora espanhola Luz da Baz.
e o título do trabalho é Vozes Femininas na Literatura Espanhola Contemporânea, Conexões entre Mulheres Africanas e Europeias em Palmeras de la Nieve, de Luz Gabás. Bom, passou o slide aí para vocês, porque eu não vejo. Não está passando. Não. Eu acho que tem que ser Agora minimizado. Tem que ser minimizado por alguma razão, então. Tá bom. Tá, vai passando. Tá. A estrutura, então, da apresentação é... O trabalho está dividido nessas partes, né? Perspectivas a partir da literatura comparada, a imagem da mulher na literatura, Bicila, a imagem da mulher africana na obra literária, e Júlia, a imagem da mulher europeia na obra literária. Então, eu tomo como exemplo duas personagens, né? Uma como representante da mulher africana na obra e uma como representante da mulher europeia na obra. E, no final, as referências. Então, vou passar rapidamente aqui pela parte da teoria, porque eu acho que nós já temos uma boa base, uma boa discussão da teoria, e aí partindo sempre dos estudos da Tânia Franco Carvalhal, né, que muito nos ensina sempre sobre comparatismo. Comparar é um procedimento que faz parte da estrutura de pensamento do homem e da organização da cultura. Por isso, valer-se da comparação é hábito generalizado em diferentes áreas do saber humano, e mesmo na linguagem corrente, onde o exemplo dos provérbios ilustra a frequência de emprego do recurso. Passando, então, para a imagem da mulher na literatura, como eu estou falando de uma obra e da representação de mulheres na obra, e uma obra escrita por mulheres, que eu acho que é o que casa principalmente com a proposta dessa nossa discussão de hoje, né? Falar de mulheres na literatura, de literatura produzida por mulheres também. Para resgatar a imagem da mulher na literatura, é preciso pensar no espaço ocupado por elas nas sociedades ao longo da história. A representação da mulher na literatura é descrita de forma geral, a partir das perspectivas de escritores homens. É sabido igualmente que o cânone literário ocidental, historicamente constituído de obras escritas por homens brancos e de elite sociocultural, é impregnado de ideologias dominantes, as quais lhe regem os códigos de produção e de representação. Então, nós sabemos que, muitas vezes, nós temos na literatura, na maioria das vezes, as mulheres representadas por escritores homens, né? Nas obras aí que, digamos, fazem parte do dito cânone, que são, na maioria, obras que foram escritas por homens, né? A representação da mulher, posteriormente, é analisada junto à imagem de outras minorias, né? Nós temos as mulheres ainda na literatura como minorias sociais, sexuais, étnicas, ao lado dessas outras minorias, né? Pois consideramos que o padrão, entre aspas, né, sempre foi, inclusive na literatura, o homem heterossexual branco. A mulher, assim como os negros, os índios, foi subjugada no processo de expansão territorial das potências europeias, daí, muitas vezes, os conceitos operatórios do pós-colonialismo, tais como linguagem, voz, silêncio, discurso, poder, entre outros, serem partilhados pelo feminismo. Então, nós temos a mulher como uma minoria, ainda temos a mulher como uma minoria, nós sabemos que o papel que a representação da mulher na literatura e a escrita por mulheres ainda é muito pouco divulgada, né? É uma luta aí que a gente tem, né, por trazer essas escritoras mulheres, muitas vezes, para a discussão acadêmica, né, e discussão no geral também, né, literária. Então, a mulher em Palmeiras em la Nieve, na obra, né? Existe, então, um contraste entre a situação da mulher na Espanha e na Guiné Equatorial. Essa obra literária, esse romance, tem dois espaços geográficos e temporais diferentes. A Espanha e a Guiné Equatorial. A Espanha e a Guiné Equatorial em dois momentos, né? E na primeira situação temporal, a Guiné Equatorial ainda era uma colônia da Espanha. Então, nós temos a mulher na Espanha e a mulher na Guiné Equatorial. As espanholas que viviam na Guiné Equatorial, elas tinham mais liberdade que as espanholas que viviam na Espanha, como no caso específico da personagem Júlia. Nas palavras de Luz Gabás, a Espanha, naquela época, era cinza escura. As espanholas na Guiné podiam ir ao cassino, usar calças compridas e beber. As mulheres na obra, elas são fortes e adelantadas a seu tempo. É uma obra que representa a fortaleza das mulheres. Temos personagens bastante fortes aí, de mulheres tanto africanas quanto europeias na obra, né? A Bicila, que é
a alma africana do texto, ela tem apego à terra, mas é aberta às novidades, conforme menciona Gabás. A obra tem como base muitos dualismos, a mulher africana e a mulher europeia, o homem africano e o homem europeu, a religião católica e a religião bubi, enfim, é um contraste cultural que existe todo o tempo desses dualismos Europa-África na obra. Então, falar um pouquinho da personagem, né, da Bicila, que é a imagem da mulher africana que a gente tem na obra, como que essas mulheres africanas eram representadas na obra, né? Nós temos na Bicila e em outras personagens questões referentes à prostituição, às mães solteiras, a estupro, as mulheres bubis, né, o matrimônio, o adultério, e a Bicila, que era a mulher adiantada ao seu tempo, a mulher africana adiantada ao seu tempo, porque ela saía um pouco do padrão das demais mulheres africanas que aparecem na obra. Ela trabalhava fora, ela trabalhava, né, no hospital, da fazenda, ela não ficava em casa com o marido, com os filhos, né, ela tinha um trabalho, ela convivia com outras mulheres e com outros europeus, né, com o médico, com as outras mulheres. Enfim, ela tem uma realidade um pouco diferente dessas outras mulheres africanas que aparecem na obra. Então, as mulheres africanas, algumas questões que aparecem na obra: a prostituição como uma forma de ganhar dinheiro. Aí aqui eu trago alguns exemplos do texto que eu não vou ler porque a gente está, né, com pouco tempo, só vou comentar os tópicos. As mulheres usadas somente para diversão, isso é muito presente na obra, né, que os personagens europeus faziam essa distinção de que as mulheres negras, as mulheres negras serviam para divertir-se com ellas, não para enamorar-se. As mulheres para se apaixonar, para casar, para constituir família, eram as europeias. E as mulheres negras, as mulheres africanas, eram as mulheres para a diversão. Existe uma distinção bem grande, e bem clara na obra disso, né, dessa separação, dessa classificação que as mulheres sofriam. Também as mulheres africanas, mães solteiras, né, mães solteiras de filhos de europeus, que não assumiam a responsabilidade enquanto pais desses filhos, muitos filhos sem pais, né. Também as mulheres africanas têm uma questão bastante forte na obra, que é o estupro da Bicila. A Bicila, ela é estuprada por um grupo de homens africanos, é um estupro coletivo que ela sofre, né? O estupro como uma metáfora da colonização. Lo que había ocurrido esa noche no era nada que no hubiera sucedido otras veces a lo largo de los años de presencia blanca en la isla. Se trataba de una de las maneras que el blanco empleaba para imponer su poder. La mujer ultrajada y amenazada no osaba denunciar al blanco. Sería su palabra contra la de él, y en cualquier tribunal tendría las de perder con el argumento de que era ella la que había buscado la situación. Nada diferente do que a gente ainda encontra nos dias de hoje, né? Mas essa cena é bastante forte no livro e também na série, porque esse romance ele tem uma série, né, na Netflix, e essa mulher, ela é estuprada por agora eu não vou lembrar, por um espanhol, por um holandês e por um português, se eu não estou enganada, eram três personagens europeus, né, que trabalhavam na fazenda. E as mulheres bubis, que tem toda uma questão ali da cultura bubi, né, na Guiné, que a mulher bubi, elas eram, digamos, criadas para o casamento, para trabalhar com seu marido, com seus filhos, e existiam, e isso a gente vê na obra, 2 tipos de casamento para as mulheres bubis: o matrimônio para comprar a virgindade e o matrimônio por amor. É bastante interessante esse recorte, né, da cultura bubi que a gente tem na obra. E as mulheres bubis, né, o adultério, a personagem Bicila, existia toda uma questão a respeito do adultério, porque a Bicila ela era casada e ela tinha, digamos assim, um romance com um personagem europeu, né, com o Killian. A adúltera na cultura bubi, ela tinha muito medo da repercussão que poderia ter a descoberta dessa traição na cultura bubi, né, porque as adúlteras, elas les ataban piedras a los pies, les cortaban las manos, se las enterraba vivas, dejando la cabeza fuera para que las alimañas se la comieran. Então, tem toda aí uma questão do que representava o adultério, né, na cultura.
E a mulher africana, né, a Bicila, ela, como eu comentei antes, ela trabalhava no hospital junto com o médico, ela tinha uma questão de que ela não estava somente com os filhos, com o marido, ela era uma profissional também, porque ela juntava dois mundos, que era o conhecimento das ervas, da cultura popular, da medicina popular, da cultura bubi, junto com o conhecimento de medicina que ela foi adquirindo, né, no trabalho no hospital. Então o trabalho no hospital ela é bastante reconhecida e nesse trabalho, e ela é uma mulher que trabalha fora, né, na cultura bubi. E ela não ficou em casa, né, cuidando dos filhos e do marido. E aí a Júlia, que é uma espanhola que mora na Guiné com a família dela, né, com os pais dela, trabalha no negócio da família. A Júlia é uma mulher à frente do seu tempo também, tem posturas bastante adelantadas para o tempo também. Ela é uma mulher europeia longe da Europa, né? Ela é uma espanhola que podia trabalhar, trabalhava no comércio da família, andava no próprio carro, dirigia o próprio carro, ia ao cassino com as amigas, com os amigos, bebia, enfim. Era uma realidade diferente do que ela teria se ela estivesse na Espanha do mesmo período, né? A Julia, então, ela era uma mulher de carácter fuerte, aunque físicamente no diera esa imagen. También era culta, observadora, reflexiva, sensible, muy abierta y agradable al trato, con un punto incluso de sofisticación que le hacía destacar sobre las demás mujeres del pueblo. Clarence estaba convencida de que esto se debía tanto a su pasado viajero como a sus años en la capital. No obstante, Julia se sentía en Pasolobino como se nunca se hubiera ido, e sua sencillez hacía de ella uma mulher apreciada. Então, nós temos todo o tempo esse contraponto, né, da representação das mulheres europeias e da representação das mulheres africanas na obra, e alternando esses espaços, né, ora Guiné, ora Espanha, a Espanha do tempo que a Guiné ainda era uma colônia, e a Espanha depois, quando a Guiné já não era mais colônia da Espanha, as recordações da personagem que volta a Guiné para reconstruir, digamos, o passado da família dela, né? Então, assim, aqui um ponto muito forte que tem, né? É dessa história de amor que a Bicila vive com o europeu, e ela não pôde ficar, né, digamos, oficializar essa relação, né, com esse europeu. E muitas vezes o personagem, né, o espanhol, ele se questionava, né, lo que mais desearia neste momento seria ter a Bicila ocupando o lugar de Julia, recostada tranquilamente sobre a hamaca, disfrutando de uma apacible tarde de domingo, com as manos sobre o vientre, em el que cresciera o fruto de la união de ambos. Era tanto pedir. Então, eles nunca puderam, digamos assim, oficializar essa relação, assim, embora fosse conhecida por algumas pessoas, mas ele volta para a Espanha, ela fica lá na Guiné, e essa relação não poderia ser, digamos, assumida como aqui a gente tem um trecho de quando a Julia estava grávida com o marido dela, né? O personagem espanhol ele se questionava por que ele não poderia ficar com a Bicila, grávida, enfim, nessa mesma situação. Por quê? Porque a mulher africana, ela era tida como uma mulher que não era para casar, que não era para o europeu, digamos, formalizar uma relação. Então, a gente tem todas essas questões aí da mulher europeia e da mulher africana, a representação não só para os homens, né, representação para a própria sociedade desse tempo, né. Enfim, e essa obra, ela é muito, muito interessante, assim, para a gente pensar nessas personagens fortes, nessas mulheres africanas. Foi muito interessante a leitura, porque a gente nunca... eu nem sabia que a Guiné Equatorial tinha sido colônia da Espanha, enfim. Eu acho que faz a gente pensar sobre como foi, né, como os países africanos, principalmente, sofreram e ainda sofrem com essa herança, digamos, colonial, né, espanhola, portuguesa, holandesa, enfim, né, como a colonização foi cruel, e se a gente for pensar para as mulheres, então, mais cruel ainda, né. Eu acho que eu já estourei o tempo, então nós temos aqui as referências bibliográficas, e eu fico aberta aos questionamentos.
e para a gente conversar, para as dúvidas, enfim. Obrigada. Obrigada, Ariane. Obrigada a todas que apresentaram seus trabalhos tão generosamente. É muito enriquecedor, né? A gente ouvir as pessoas, partilhar, pensar junto, né? Então, já de imediato, abrimos para os debates. Se alguém tem alguma pergunta, fique à vontade, porque a gente ainda tem meia hora. Querem perguntar? Mar, tem alguma pergunta? Sim. Ariane. Vai, Mar primeiro. Pode perguntar a Maria primeiro. Não, imagina, Ariane, você primeiro. Tá bom. Não, na verdade não é nenhuma pergunta, assim, é mais uma reflexão para a gente pensar, enfim, discutir, sei lá, da apresentação da Fernanda, que ela traz o Valentim Garcia Yebra, né? E aí ela falou ali daquele trecho, daquela citação da compreensão total. E aí eu fico pensando, mesmo que nós, como tradutores, sejamos, digamos, leitores diferenciados ou leitores mais técnicos, mais com conhecimento de mundo e linguístico, não sei, mas será que a compreensão total até para a gente existe? Quantas vezes a gente lê um trecho de um livro e a gente não entende, a gente pesquisa e a gente... Será que não é uma utopia a gente pensar numa compreensão total, não só para o tradutor, mas para qualquer pessoa, para um bom leitor? Temos leitores que são muito bons, muito capazes e que não são da área de letras também, né? Será que essa compreensão total existe? Porque cada vez que a gente retoma um texto ou retoma uma tradução, a gente vê coisas diferentes, né? Se essa compreensão total existisse, será que... Não sei. É mais uma questão de reflexão mesmo, não é uma pergunta. Sabe que quando eu trouxe, na verdade, a compreensão total, como é interessante também, né, essa visão, esse outro lado, né, que tu trouxe, porque quando a gente fala em compreensão total, é pensar em todos os lados da tradução, né, mas eu concordo contigo que não existe uma compreensão total de que aquele texto ele está perfeito, até porque toda vez que nós lemos um texto, nós viajamos mais uma vez no que quis dizer, o que nós estamos interpretando. Às vezes, uma palavra, a gente fica um tempão naquela palavra e tentando resgatar ou pensar na obra como um todo, no autor, eu também acredito que a compreensão total ela é impossível, mas o que eu quis dizer também em compreensão total é ver todos os lados da tradução, né, de compreender ela no sentido cultural, histórico, social, né, porque eu realmente acredito que não existe uma compreensão total de que aquele texto ele está essencialmente perfeitamente traduzido, eu concordo plenamente. E por isso que acho que a gente, quando traduz um texto, fica tempo sem ler, porque se fosse ler o tempo inteiro, mudaria o tempo inteiro. Pelo menos nossa, é o perfeccionismo da tradução. Mar? Sim. Bom, eu queria fazer uns comentários para todo mundo um pouquinho só. Ariane, eu não assisti a série, mas eu li o livro já faz um tempo, uns anos já, com a minha mãe. Ela estava lendo no verão, e aí li com ela também. E é duro, né? Foi um livro bem violento. Eu sei que existia um filme, mas não sabia, mas não o assisti também. Até não sei se... É filme, não é? Que eu saiba, não tem série. Ah, tá certo, ok. Com o Mário Casas. Não, entendi. Aí está. Com Mário Casas, que também é galego, como todo mundo, né? Mas aí eu me lembro não assisti o filme, e aí eu te dizer que também não sabia que tinha nem série, mas foi um romance difícil ler. Nossa, não sei, acho que já desacostumei, não estava querendo ler esse tipo de romance. Foi violento, me incomodou muitíssimo. E é engraçado, porque a minha mãe e a minha irmã, minha irmã tinha lido antes e tal, não, acho que talvez porque ainda, sabes, já saiu um pouco
do centro, né? E é bom sair desse lugar assim. Me incomodou muitíssimo. E aí, e também me incomodou, Fê, estava lembrando agora, Ana Maria Matute. Eu li, não sei porquê, mas enfim, eu já tenho muitos anos, né? Mas tem uns 40 anos que eu li, me obrigaram a ler Los Niños Tontos, porque não sei porquê, nem sei se agora esse livro é considerado ou é leitura para crianças, mas quando eu estudava era leitura de crianças e para mim eu não entendia o livro, eu me traumatizei muitíssimo com esse livro, era muita violência também, e eu tinha a impressão de que esse livro é para adultos, né? Não sei se esse livro é para crianças, só porque seja um livro pequeno e com contos pequenos e os protagonistas sejam crianças, não necessariamente é um livro para criança e para ser lido sem um mínimo de acompanhamento, de guia de uma professora, de um professor, né? Eu não tive naquela época e eu não gostei nada daquele livro, nunca mais li Ana Maria Matute, só li Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet, mas não quis saber dela, porque esse livro me incomodou demais, né? É engraçadíssimo. Então, como essas duas leituras incomodaram por diversas razões, isso é importante, né? Porque o incômodo é bom para a leitura também. Não era o momento para ler, ou não é o bom momento, porque são duas obras muito boas, evidentemente, né? E aí vem as orientandas da Luciana com as literaturas incômodas. Acho isso fantástico, né, Lu? Acho isso fantástico, a leitura que te provoca alguma coisa, até esse incômodo, né? E aí, agora que não tinha mais pensado nunca não faz muito tempo que ainda relia a Nada, de Carmen Laforet, né, que eu gosto muito dessa obra, e também a Caperucita Manhattan, da Martín Gaite, mas da Matute não, e fiquei com vontade agora de reler, porque vou ler de outra maneira, né, que não quando tinha, sei lá, 8, 9 anos que li isso, e achei engraçado quando você falou de Ana Maria Matute, que se separou, né, em 1966, e quase um século antes se separou Emília Pardo Bazán, em 1883. Imagina, se separou, teve um amante, quer dizer, teve amorios com o Benito Pérez Galdós, enfim. Cara, estas mulheres eram de outro... Dona Emília é Dona Emília. E também, que texto incômodo, eu li, mas eu li esse livro e esse conto da Ana Orantes, né? Que difícil, e enfim, e que difícil também a Maria da Penha, porque e também nos dois casos, né? No espanhol e acho, não sei no brasileiro, porque no espanhol ela foi obrigada legalmente, por um acordo judicial, a conviver na mesma casa. Não sei porque não podiam vender a casa, não sei, mas, enfim, foi algo assim. E a Maria da Penha, se eu não estou errada, acho que ela também conviveu com o ex-marido, que até ela paraplégica, ele tentou esganá-la de novo, não é? Enfim, uma coisa assim absurda também, o de ter que conviver assim com ele. Então, uma coisa muito, enfim, nossa, quanta violência, né? Ao mesmo tempo, mas que interessante, porque estamos também, e eu também traduzindo a violência contra a mulher nos contos de Emília Pardo Bazán, quer dizer, é o dia realmente de recorte violento. E Lu, Luciana, quando você falava da tradução de pueblo, né? Porque é um pueblo de 2.500 habitantes, mas é um pueblo, é um pueblo. Tem calçada, né? Aceras, é um pueblo. Tem as estradas pintadas, é um pueblo. Tem bar, tem supermercado, evidentemente, isso é um pueblo. Mas não sei se aldeia, é que não sei, a gente já conversou várias vezes sobre isso no de Miguel Hernández, né? Mas é porque
pode parecer pouco para vocês, mas na Espanha, 2.500 é pequeno, mas não é tão pequeno. Temos as aldeias, por exemplo, minha mãe e eu nasci numa aldeia com 22 casas, que não tem nenhum bar, nem nada, são 22 casas, e onde o pueblo, onde tem um supermercado mais próximo, está a 6 quilômetros, né? 7 quilômetros, e que tem 2.000 pessoas também, e achamos super grande, tem até prédios com 6 andares, tem boate, tem colégio, sabes? Então, acho que para nós não é tão pequena assim, tem coisas bem menores, né? Então, talvez cidadezinha, não sei, acho que seria bom. E vou agora já termino, tá? Com a Andrea, né? Que achei também muito muito interessante, porque eu tenho agora mesmo duas meninas fazendo PIBIC, tentando mapear a literatura brasileira traduzida na América Latina, né? Porque tem algumas coisas bastante escrito, né? Da literatura brasileira traduzida na Espanha, que esta semana faleceu Basílio Losada, né? Que é um dos grandes tradutores da literatura, que levou a cátedra de literatura brasileira para a Universidade de Barcelona, o pai de Helena Losada, e, enfim, e tem bastante coisa de mapeamento da literatura brasileira na Espanha, na França, na América Latina. É incrível, muito difícil de pesquisar, a gente não encontra, e estamos encontrando Machado, Clarice, claro, Jorge Amado, e depois Paulo Coelho, por favor, e depois Marcelo Rossi, todos os padres e pastores evangélicos, e uma coisa assim, incrível, assim, mas com um monte de publicações, com um monte de coisas que eu nem sabia, padres que não sabia, e aí eu disse, bom, vamos ter que colocar, né, aqui também na lista, pelo menos vamos apresentar alguma coisa, não vamos sempre com os mesmos. E aí, Andrea, na literatura do século XX, eu acho que grandes esquecidas, elas foram as grandes esquecidas, quer dizer, a literatura do século XX, não só, até na Espanha, chegam só os homens. Aliás, nem só do século XX, desde Martim Fierro, só chegam os homens. Quando você diz que não encontramos obra, foi Mistral aqui para comprar, embora tenha sido traduzida. Mas é que muitas pessoas nem lembram que a Gabriela Mistral foi prêmio Nobel de Literatura. Só lembram do Neruda, que também era chileno e também era poeta, mas não lembram dela. E todas essas mulheres, eu acho, do século XX, quer dizer, da primeira metade do século XX, né, porque, inclusive da segunda metade, como, por exemplo, Maria Luisa Bombal, que seria fantástico, porque La Amortajada é maravilhosa, seria fantástico, né, trazê-la, mas vai ser complicado, quer dizer, é importante traduzi-las, porque elas foram absolutamente, em espanhol, ninguneadas, absolutamente invisibilizadas, só tinha homens, parece que ninguém, era ou Silvina Ocampo, ou estavam, porque estava entre Borges e Bioy Casares, ai, caramba, como se chama? Helena Garro, porque estava com Otávio Paz, e aí era sempre o marido. Rosângela Castellanos, porque estava doida e nada. Era sempre a mesma coisa. Não temos mulheres. E, no entanto, no século XXI, está acontecendo uma coisa fantástica no Brasil. E é que estão traduzindo muito. Não sei se você percebe, né? Tem duas editoras que são, assim, um pouquinho menor, não vou dizer independentes, mas não tão grandes, como são as editoras Moinhos e Mundaréu, que estão traduzindo muitíssimas escritoras latino-americanas. Por exemplo, Fernanda Melchor, que é maravilhosa, ou Maria Fernanda Ampuero, Alejandra Costa Magna, Gabriela Cabeção Câmara, a da China Iron, né, que é fantástica, enfim, Silvia Molloy, Mariana Enríquez. Quer dizer, no século, temos
é muito mais, e não sei se elas cobram muito, não sei como está isso com os direitos, ou talvez, como elas são vivas e são jovens, né, elas têm muito desejo de entrar aqui evidentemente, né, no mundo brasileiro, né, entrar no Brasil. Não sei como eles fazem, não sei como pagam, se é muito caro, mas o que sim sei é que tem mais autoras em 20 anos que levamos do século, mais ou menos, né, 22, do século 21, de autoras latino-americanas, hispano-americanas, aliás, traduzidas e publicadas no Brasil, do que no século 20. Mas infinitamente mais do que todo o século 20. E é muito engraçado, mas que trabalho tão bonito, porque eu estou fazendo o outro, né, o oposto lá, e nossa, é um fracasso, eu me sinto mal, já não sei mais como pesquisar, porque todas as obras que chegam, ou chegam pelo patronagem, né, através da Embaixada, do Ministério de Assuntos de Relações Exteriores, tá? Mas aí também com os tradutores, não sei muito bem como escolhem isso, mas de repente tem uns tradutores assim, que têm umas traduções um pouco estranhas. Companheira, desculpe, encerra a tua pergunta que nós temos só 15 minutos. Perfeito, não, já acabei. Pronto. Ou acadêmicos, que acontece muito, né, na Universidade de Los Coisa Angeles. chata fazer isso, mas... Na UNAM do México, também na Argentina, ou através da Espanha, pela Alfaguara e por editora de bolsillo, e através da Espanha. Desculpa, mas é que achei tão interessante. Desculpa. Eu acho que esse é um debate. Obrigada, Mara, pelo gancho. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, porque Mara acabou de me avisar de que a própria lista que enviei para a Luciana e para a Lorena também está incompleta, porque Mara me corrigiu que existe sim uma tradução de Juana Manso, que saiu agora em janeiro de 2022 pela Pinar. Então, A Família do Comendador. E para a gente ver, é uma edição comercial, mas que tem origem num projeto de pesquisa da professora Regina Simão da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E no levantamento que eu tinha feito, em 2019 eu não tinha achado nada, né, naquela publicação da Eletrônica de 2020, mas saiu nesse período. E acho que é por isso que a gente precisa ficar fazendo a atualização desses levantamentos, porque está saindo muita coisa. Às vezes os critérios de buscas que a gente vai criando não são lá muito bons ou muito razoáveis, ou não trazem as respostas tão rápido quanto a gente, né, quanto eu imaginava que eu ia conseguir, mas a gente vê que está saindo muita coisa. E sim, eu ainda, por mais que eu não consegui comprovar, né, como ficou muito famoso no Brasil, eu vou usar a frase, eu não tenho prova, mas tenho convicção, de que as universidades ainda são as protagonistas desse arejamento, né, dessa posta em circulação de mulheres, especialmente as latino-americanas. Com relação a esse tema que tu estás mencionando, Mara, de que agora nós temos, sim, muitas traduções, concordo contigo, temos, sim, muitas traduções. Não sei exatamente explicar esse fenômeno, mas eu acredito que também tem a ver com esse protagonismo da universidade. A gente está discutindo mais mulheres, nós estamos, enfim, né? A gente gosta de ler mulheres, a gente gosta de se identificar, e nós estamos, finalmente, pela primeira vez na história do Brasil, num ponto em que os censos universitários mostram que nós temos quase tanto mulheres quanto na universidade quanto homens. É bem próximo em universidades, né, de humanas, letras como nós, essa presença feminina é ainda maior, e a gente acaba notando isso, né? E a pesquisa no Brasil também é muito recente. Mas, enfim, sobre as questões editoriais que tu mencionas, ai, Mara, eu não sei, eu ando muito decepcionada. Algumas alunas minhas quiseram pedir autorizações, inclusive de escritoras contemporâneas. Olha, eu quero te traduzir, eu quero não sei o quê. O que geralmente a gente observa é que, por mais que eu tenha citado a Lei de Direitos Autorais, a Lei de Direitos Autorais, ela não é mais a lei que regulamenta as coisas no Brasil. Tudo é feito via contrato. Então, quando as meninas, claro que estamos falando de autoras estrangeiras que não estariam, de qualquer forma, sujeitas à Lei de Direitos Autorais do Brasil, né? Mas as meninas muitas vezes entram em contato com autoras argentinas. As meninas, eu digo minhas alunas de Pelotas, né? Conhecem uma autora por, sei lá, por Instagram, por não sei o quê, querem autorização para traduzir determinada obra, fazem contato com a autora é super gentil, uma delicadeza, diz, ai, sim, por favor, não sei o que, eu adoraria.
mas eu cedi por contrato a obra para o meu editor espanhol, que por sua vez não sei o que. Aí tu faz o contato com o editor espanhol. A última vez que nós fizemos contato com o editor espanhol para traduzir uma obra, ele queria 1.000 euros. Para ele não deve ser nada. Para uma aluna minha. É a vida. Né? É a bolsa do programa inteiro. Então, não, tô brincando, bolsa do programa inteiro, mas vocês entenderam que era uma coisa inviável, né? Então, para isso estamos falando de traduções acadêmicas, mas é que para eles também não existe interesse que a gente tenha um trabalho acadêmico, um artigo, uma dissertação, não sei o que vai parar no Lume, que vai parar, né, nos repositórios institucionais e que vai botar aquela obra gratuitamente em circulação. Eles têm interesse por edições comerciais. E aí a gente tem sim que fazer o foco dessas pequenas editoras. Anotei aqui a Moinhos e a Mundarel. A gente sabe que a gente teve aqui o trabalho magnífico da Zaide na editora Mulheres, que também tinha, acho que uma boa parte dessas listas de mulheres que a gente já tem em circulação foi, se não por edição da Zaide, por ela colocar os nomes na roda, né? Então, acho que é isso, são eventos assim que vão fazer com que a lista aumente, mas a gente tem... Agora, eu gosto... Só um pouquinho, só mais 10 minutos. Tem a Fernanda quer responder alguma coisa para a Mar, Ariane, que a Mar fez pergunta para todo mundo. Na verdade, o que tu falou da minha parte, Mar, trancou a tua fala, mas eu acho que eu entendi, e a gente já comentou, não... Mas, gurias, vocês querem responder alguma coisa? Abre o microfone, Fernanda. Desculpe ser tão indelicada, mas eu estou preocupada com o tempo aqui, porque eu sei que vão nos derrubar daqui a pouco. Oi. Oi, fala. Acho que foi. Eu acredito que eu conheci a Maria del Mar num grupo de tradução, né? Então, quando ela foi fazer uma participação no Traducere, e desde lá a gente já tem uma admiração por ti, né? Enquanto alunas, né? Enfim. E justamente é esse estranhamento que tu falaste que nos faz entender e ver a leitura da Ana Maria Matute com outros olhos. Então, é justamente essa ideia do para crianças, por adultos, né? E a visão do adulto lendo para crianças e tendo a visão dele, mas que tu, com 8, 9 anos de idade, leu e, meu Deus do céu, o que era aquilo? E justamente por não entender, aí tu fica apreensiva, e aí a leitura, quando tu é adulta, tu já vê de uma outra forma, porque tu já está em outro contexto. Então, é justamente esse estranhamento que é o toque da Ana Maria Matute. É que ela trabalhou numa época, né, escreveu numa época de plena censura. Então, plena censura, exatamente. A estrutura do texto era pensada, o que se chama na literatura infanto-juvenil do duplo destinatário, né? Que é a criança que não lê, mas tem um adulto que lê para ela. Então, o adulto lê e interpreta de uma maneira, e a criança... Então, aquela história que, na verdade, às vezes até parece fábula, né? Porque tem alguns relatos que é o bichinho que não sei o quê, que não sabe falar, que não consegue se comunicar, mas, na verdade, ali está a falta de comunicação numa sociedade sob censura, né? E ela retrata isso de uma maneira que atinge dois públicos. Com o assunto, com o contexto do cotidiano. Então, quando tu percebe, parece mais uma história, né? Mas o por trás dela, quem vê é justamente aquela pessoa que sofre com essa violência, né? Então, seriam os adultos. Essa criança que se afoga no mar, aquela geração que está ali sob censura, né? Que representada por essa identidade. E que está ali tentando sobreviver, mas que já sabe que está perdida, né? É uma metáfora muito grande da Espanha franquista. E é um continho de quantas linhas, Fernanda? 8, né? Mas são 10 linhas, é bem pequeno. E eu queria comentar com a Ariane também, que a Fernanda usou Garcia Yebra, né? A gente, Garcia Yebra está superado, né? Está superado como teórico.
mas a gente usa a Garcia Yebra ainda como metodologia de pesquisa, né? E aí, porque ele nos aponta alguns aspectos que são interessantes no sentido metodológico. Claro que os exemplos dele a gente já sabe que ficaram bastante para trás, mas para começo de leitura eles são interessantes ainda. E essa ideia de compreensão total, claro que tem que ser modalizada, né? É o total lá que ele via nos anos 80. Hoje em dia a gente já sabe que são tudo, assim como o original que eu usei da Tânia Carvalhal, né? Que a gente não pode deixar de ler Tânia Carvalhal, mas quando ela fala em original, a gente sabe que é uma concepção lá dos anos 90 que a gente já modalizou 1.500 vezes. Bom, vamos lá, tem mais 6 minutos, quem mais quer falar? Tem perguntas? A Ariane, eu vi que a Ariane colocou algumas coisas ali da Luz Gabás. Eu acho que é interessante a gente contar um pouquinho essa história, né? Nós lemos o livro e conseguimos uma entrevista, né? Uma conferência com ela. Graças à pandemia, ela esteve conosco na disciplina. E aí ela nos trouxe toda a memória que ela usou para construir a narrativa, as fotos da família, deu exemplos. Então, isso quer dizer, também, como passou da realidade para a ficção, mostrou o pueblo, né? A nossa questão do pueblo, aquele lugar ali super afastado, cheio de gelo, e em comparação com aquele trópico todo úmido, né? Então, quando ela cita ali isso aqui nas palavras da Luz Gabás, quer dizer, a gente anotou o que ela disse, né? Isso foi uma experiência muito interessante também. Não sei se tu quer comentar sobre isso, Ariane, porque essas anotações, na verdade, eu não fiz, mas eles estavam assistindo, eles fizeram perguntas também, foi muito legal. Sim, eu anotei várias coisas na época da conversa que a gente teve, e foi muito interessante, muito rico, porque é um diálogo com um autor, né, com uma autora que contemporânea, que está viva. Quantas vezes a gente teve possibilidade disso, né, de ler uma obra, de comentar e perguntar para o próprio autor, né? Então, acho que foi muito rico. Eu acho que todo mundo gostou bastante, porque nós fizemos seminários finais da disciplina sobre a obra, né, em diferentes temáticas, né. Eu trabalhei com essa questão da representação da mulher, mas os colegas trabalharam em diferentes pontos, né, e acho que foi muito rico a gente poder conversar com a autora e ela nos mostrar fotos, experiências, porque a obra é, digamos, baseada, né, ela teve como inspiração a própria história da família dela, né, então foi bastante interessante, foi uma experiência bem rica, apesar de virtual, mas foi, como a professora Luciana falou, talvez se não fosse pandemia, a gente não ia ter conseguido aquele tempo na agenda dela, enfim, foi bem bacana e conversar com a autora e ouvir sobre os diferentes cenários e o processo de inspiração mesmo, né, da escrita da obra. E sobre os direitos autorais que a gente está comentando, eu esqueci de dizer, a autora que eu trouxe aqui, ela, claro, nos cede, né? Esse é o outro lado que a Andréia estava dizendo, a gente tenta, né? Sim. Eu tenho conseguido, porque eu vou direto na fonte, e eu escrevo para elas e digo, tem um relato teu aqui, posso traduzir? Pode. Faz com ele o que tu quiser. Inclusive, a Ana Morília, por pouco, não está aqui nos assistindo, porque ela teve lá compromissos que ela não, né? Então, se por um lado a gente tem que lidar com fazer esse jogo, ou a gente vai para a Dona Emília, né? E não perde nada com isso, ou a gente tenta fazer amizade com as pessoas que estão escrevendo, que estão dispostas, de fato, que não tenham vendido seus direitos autorais. Aí está, é o que a Andréia falou muito bem, né? Que não tenham vendido editoras independentes, que é o que está acontecendo, que eu estou pegando editoras independentes, que por enquanto está funcionando bem, porque a gente acaba esbarrando, né? Quer dizer, fazer um trabalho acadêmico, que a Fernanda não vai traduzir Matute, ela até está traduzindo para conhecer a obra, mas não vai aparecer na dissertação dela.
porque não pode, Não pode, é. né? Então, a gente tem que estar sempre se articulando nesse aspecto. É. 1 minuto. Mas eu fico fascinada com a quantidade de mulheres autoras que tem agora mesmo na América, na Hispanoamérica, né? Incrível. Assim. Silenciadas, eu fico pensando por que querem nos calar. Na verdade é isso, não é? Sim, que, sim. Somos silenciadas, somos, mas por que somos, né? O que nós dizemos que incomoda tanto? Sim. E por isso que a gente tem que seguir resistindo. E eu acho tão fantástico que antes, né, as mulheres, também, muitas mulheres ainda espanholas do século XX, né, Almudena Grandes, todas estas que estamos falando agora, Carmen Tigaite, Carmen, então, eram lidas lá, na América, aqui, né, aqui. Na América. Mas agora, as mulheres, o público leitor hispano-americano não quer ler mulheres, nem autoras, nem autores, homens espanhóis, porque não falam a realidade deles, né? Continuamos ainda com a memória e com isto, e aqui é outra coisa. Eu estava lendo até um artigo esta semana, né, que falava um pouco disso, de que elas já querem escrever, têm coisas para escrever, não querem continuar lendo. Eu acho isso muito interessante, muito interessante. Está publicando muito, 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 incrível. Que maravilha. E eu vou continuar com Emília Pardo Bazán. Gente, alguma coisa mais? A nossa Aline, a nossa querida monitora, como é que é? A gente nos derrubam ou a gente sai para o cafezinho? Podemos ainda nos despedir dignamente? Podemos seguir conversando? Tem um link para o café virtual, se vocês quiserem conversar lá. Espera aí que eu vou pegar aqui no WhatsApp, já passo para vocês. Tá. Gente, Bom, tem café virtual? Os eventos online estão se aprimorando. Tu vai lá na tua cozinha, faz teu cafezinho e volta. Andrea, a Abrapten, ou entrada não vai ser híbrido, né? Vai ser só presencial. Só presencial. Eu já estou vendo aqui como vender um rim para comprar passagem. Tá tudo muito caro. Gente, fazer aquela velha estratégia do ônibus, assim, tipo caravana da cidadania. Nossa. Mas aí vem 15 dias antes para poder descansar a coluna. Enfim. Ai, obrigada, que mesa bonita, né? Que legal. Muito obrigada a vocês, meninas, pelo ST. Desculpa, eu realmente queria ter participado mais, espero poder recuperar esses debates que acho que ficaram gravados. Nossa, mas foi fantástico, Andrea, sua pesquisa e todas, e a das meninas e todo mundo. A gente sabe o trabalho que dá organizar uma sessão como essa, então quero agradecer de coração pela escolha do tema e pelo trabalho lindo que vocês fizeram. Nossa! A gente continue, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para debater. Sim, nós te agradecemos, né? Porque, caramba, que honra! Você, Ariane, a Fernanda, Lucy, Bárbara, Ariel, todo mundo que... Eu fico feliz com as minhas orientandas, sempre tão dispostas, eu agradeço imensamente, porque são elas que ficam me cutucando. Bom, então, muito obrigada. Muito obrigada a todas. A discussão nunca termina, gente. Nunca termina. Então, O chat tem o link do café virtual para vocês conversarem mais. E obrigada, Aline, pela... Obrigada, Aline, pelo suporte. Pela paciência, pela ajuda. Nada, obrigada a vocês pelas discussões pertinentes. Vou interromper a gravação, então, nos vemos numa próxima.